Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 12. Nós vamos precisar de 15 versículos deste capítulo, mas inicialmente vamos ler apenas 2, porque ele vai resumir esse parágrafo. Esses 2 versículos irão resumir todo o teor do texto. Todos com a Bíblia Sagrada aberta, e não fechem, tá? Enquanto eu estiver pregando. E no ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. 2 agora. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Somente até aqui. Pai querido, eu dependo 100% do Teu Espírito para que em poucos minutos eu possa estar passando o que o Senhor me deu no decorrer de toda esta tarde. Em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite é inspirado no versículo 2, nesta primeira parte, que diz que Joás fez o que era reto diante do Senhor. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Como está difícil encontrar uma pessoa correta no mundo que você vive. Precisamente como está difícil encontrar uma autoridade correta. Qual autoridade nós, e isso eu falo, abro um parênteses para dizer que eu me refiro a qualquer autoridade, espiritual, civil, qualquer autoridade. Para onde nós estamos andando em nossos dias? Com tantas autoridades fazendo bobagem, dizendo bobagem. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jeú fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu quero dizer a você que aqui está, que não é uma utopia querer ser correto. Não é uma utopia dizer assim, perfeito não, porque perfeito só Deus. Mas um homem honesto, correto, eu vou lutar para ser e serei, com a graça do Senhor, eu serei. Desculpem. Na lista dos reis de Israel, infelizmente não se pode dizer isso de todos os reis. Muitos reis de Israel fizeram o que era mal. Mas alguns se salvaram. E Jeú foi um desses que procurou andar retamente para com Deus, como fez Davi, Salomão, Josias lá na frente e alguns outros. Meu querido, no meio da multidão que está andando incorretamente, você pode fazer diferente. Você pode ser diferente. Você pode ser um empresário diferente. Você pode ser um obreiro diferente. Você pode ser um corretor de imóveis diferente. Você pode ser um pastor diferente. Não é preciso você ser um pastor semelhante a muitos que existem. Você pode ser correto.
na sua empresa, no seu casamento. Você pode ser correto como um grande e bom esposo. Você pode ser uma esposa correta. O mundo jaz no maligno, mas você jaz em Cristo Jesus. O Espírito de Deus pode te ajudar a ser correto. Agora, quais foram os acertos desse homem? Em que ele acertou? A primeira coisa que eu encontro, que está implícita no texto, é quando diz no versículo 1 que no 7º ano de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia de Berseba. Isso está implícito. Esse primeiro acerto não se encontra comumente na lista dos reis, nos feitos dele, na sua biografia. Geralmente não se encontra dizendo qual é sua mãe, geralmente é seu pai. Mas aqui inicia dizendo que sua mãe era Zíbia, mostrando que esse homem deu uma atenção diferenciada à sua mãe. E a mãe é o símbolo da família. Um homem, para dar certo na vida, ele precisa começar acertando dentro de casa. Ele precisa começar acertando com a sua esposa, com a sua mãe, com os seus filhos, com os seus netos, com os seus parentes. Porque na hora que a pessoa faz desordem dentro de casa, tudo que ele for fazer lá fora é hipocrisia. O que ele fizer de bem lá fora, Deus não está aí. Porque Paulo vai dizer: quem não tem cuidado dos seus, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Então, antes de tudo, aqui menciona sua mãe, e eu acho muito interessante, porque o texto implica dizer que sua mãe estava dentro dos seus grandes projetos. Porém, em segundo lugar, nós encontramos no verso 2 dizendo que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E essa expressão que diz que ele fazia o que era correto aos olhos do Senhor, significava dizer que ele fazia a vontade de Deus, independentemente do que o povo dissesse. O compromisso com dele era com a pessoa de Deus antes de tudo, e não com mais ninguém nessa terra. Se ele tivesse que fazer a vontade de Deus, desgostando quem estava ao redor, ele faria. Não diz que ele era reto diante dos homens, não diz que ele se preocupou em ser correto primeiramente diante dos homens, mas diante de Deus. Porque muitas pessoas tentam ser corretas diante dos homens e erram diante de Deus. Mas quem acerta com Deus vai acertar com o ser humano. Louvado seja Deus. Então, quando diz que ele foi correto diante do Senhor, fala do seu compromisso exclusivo e singular com o nosso Deus. A preocupação dele era estar de acordo com o que Deus pensava. Ele não se preocupava em agradar todo mundo. A preocupação dele, antes de tudo, era agradar o Senhor. E todos aqueles que se esforçam, antes de tudo, para agradar ao Senhor, então esse está correto. Porque certamente quem agrada ao Senhor, quem estiver do lado do Senhor, vai concordar com você, vai acatar você. E quem estiver bagunçado, não vai acertar. É assim. E se você sofrer por causa do nome do Senhor, então isso não é problema grande não. Porque se você está sofrendo, se você sofre afronta, porque procurou ser fiel, ser reto diante de Deus, então isso não é prejuízo algum. Porque a palavra de Deus diz: se você sofrer como cristão, então se glorie no Senhor. Eu só não quero que você peque, sofra
por causa de problemas com os homens, por causa de erros humanos. Eu quero que você sofra como cristão. Então Joás, porque Joás e Jeú estão tão juntos aqui que a gente às vezes confunde, mas é Joás, é sobre ele. Então Joás, ele se preocupava em agradar ao Senhor. O negócio dele era estar exclusivamente adorando a Deus, e não importava o que as pessoas dissessem. O problema de muitos de nós é que nós queremos agradar a Deus e aos homens, do jeito dos homens. Aliás, nós queremos servir a Deus conforme nosso compromisso com os homens, e aí dá um problema, porque não é daqui para lá. Você não pode querer adaptar Deus ao pecado humano. Você tem que tentar adaptar a sociedade a Deus, e não Deus à sociedade. Então por isso que o texto não diz primeiramente que ele fez o que era reto aos olhos dos homens. Diz que ele fez correto aos olhos de Deus. Então o verdadeiro homem, que é crente igual a Joás, ele há de pensar antes de tudo assim: será que o que eu estou fazendo agrada a Deus? Não é pensando assim: será que o que eu estou fazendo está agradando o povo? É se o que eu estou fazendo agrada ao Senhor. Aí, se agradar ao Senhor e agradar as pessoas, amém. Agora, se agradar a Deus e desagradar as pessoas, então paciência. Mas por que outra coisa queremos abordar? Por que, em terceiro lugar, que esse homem era reto diante de Deus? Existe uma terceira prática que aqui mostra, que eu quero que você veja comigo. O que foi que ele fez de correto em terceiro lugar? Olha o texto, verso 2 diz assim: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Aliás, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Por que esse homem fez o que era certo? Em primeiro lugar, porque a família, se lembrem, fazia parte do seu sucesso. Em segundo lugar, porque a sua preocupação primária era com o Senhor, agradar a Deus. Em terceiro lugar, esse homem fez o que era reto diante de Deus, porque ele se submeteu a uma mentoria espiritual. Diz que ele fez o que era reto todos os dias que o sacerdote Joiada o dirigia. Grife da sua Bíblia. Ele fez o que era certo, na Bíblia Sagrada diz, todos os dias, que ele foi liderado pelo sacerdote Joiada. Quer dizer que ele acertou em ter uma mentoria espiritual sobre ele, mesmo que ele fosse rei. E isso é uma pancada para os nossos dias, porque as pessoas, muitas delas, querem andar sem se preocupar com o que seus mentores espirituais dizem. Então eles vêm para a igreja, eles vão para a casa do Senhor, eles leem a Bíblia, mas eles não têm a preocupação com o que foi pronunciado por Joiada, seu líder e seu mentor espiritual. A palavra de Deus diz aqui que Joiada dirigia a vida de Joás. Aí hoje, você manda um recado para 200 crentes, 2 olham. Sabe por quê? Porque você percebe, porque você manda o recado bem dado, bem esclarecido, e amanhã a pessoa vem perguntar uma coisa relacionada ao recado que você mandou ontem. Aí você diz assim: mas também todo dia tem recado, e você quer ser dirigido como? Como é que você quer ser dirigido? É sem recado? É sem mensagem? Você
tem poderes telepáticos para adivinhar o que está no coração do líder? É por isso que muitas pessoas não acertam. Agora, se chegar uma mensagem no seu celular dizendo que tem um dinheiro para você no banco, você vai de madrugada buscar. É necessário de que quem é dirigido por um mentor espiritual se dê ao privilégio de ler as suas direções. Hoje o culto é em tal lugar, todo pastor manda dizer. Mas eu já sabia, mas tem hora que você esquece. O Satanás lança seta e às vezes uma única mensagem que um obreiro manda lhe incentiva a ir. Você está desestimulado a congregar, mas lê um texto que foi mandado para você, você se estimula a ir para a casa do Senhor ou lê a palavra de Deus. Lembre-se, Jeús tinha alguém que lhe dirigia. Como é que você quer ser dirigido se você não ouve seu líder? Como é que você quer ser abençoado, quer fazer o que é correto, se você não ouve a sua liderança? Todos os dias que ele foi dirigido por alguém que estava na unção de pastor. Por quê? Porque Joás, ele entendia de política, ele entendia de administração, mas ele não tinha a direção espiritual dele mesmo. Ele não tinha a unção espiritual dele mesmo para se dirigir espiritualmente. Você é o maior empresário da cidade, se você for. Você pode entender de economia, mas de vida espiritual você entende até certo ponto. Mas você tem que ser alimentado porque é mentor seu. Portanto, você tem que se certificar do que é que o seu pastor, seu líder, seu mentor espiritual está orientando. Você tem que ficar por dentro. E tem uma coisa: não é só ficar por dentro do que é dito, não. É fazer o que é orientado a fazer, quando dá para fazer. Você quer ser alguém correto diante de Deus? Eu lhe pergunto, qual é a atenção que você dá ao que se pronuncia no altar? Qual é a atenção que você dá ao que é dirigido pelo seu mentor espiritual? E eu quero dizer a você que o mentor espiritual não é só o bispo, não. É o pastor da sua congregação, é o líder do departamento que você faz parte dentro da igreja, daquele grupo de coreografia que você dança, é daquele grupo que você faz peça. Tudo isso é mentoria espiritual. Ah, bispo Mário, mas quem está como mentor da minha área, eu percebo que ele não faz mentoria nem nele. Aí, meu irmão, chega nele e ajuda ele. Chega e diz lá que está errado. Chama a parte educadamente e diz: olha, vamos acertar isso. É tão bom. Qualquer líder espiritual que se preza, ele entende que ele não é um papa. Porque para a igreja católica o Papa não erra, mas para a Bíblia Sagrada ele é pecador que nem nós somos, e qualquer homem pode errar, e pode você chegar e orientar, você vê o erro que está, mas o que você não pode é confrontar, e nem afrontar, nem se rebelar. Aqui diz que esse homem entendeu que a autoridade espiritual era importante para ele, pois ele deixava a joiada lhe dirigir, lhe apontar o caminho. Mas tem gente na igreja que não é assim. Não é assim. Agora à tarde, por favor, meu celular está aqui. Um irmão entrou em contato comigo e disse: bispo, tem um irmão meu que vai consagrar um filho em outra igreja, e eu gostaria de lhe pedir a autorização para ir. Meu irmão, Deus te abençoe. Não é lindo? Mas a maioria faz isso? Não faz. Ele vai aí como se ele fosse o líder dele mesmo. Essa pessoa vai ser abençoada aonde que ela vai trazer a bênção de Deus para a vida dela?
Bispo, mas é outra igreja. Sim, mas as tribos de Israel tinham a ética de uma para a outra, viu? E Deus quer que você tenha submissão devida à palavra, que a palavra diz que é devido à sua liderança. Então um homem desse, ele acertou diante de Deus, ele foi correto, porque ele honrou a sua liderança, ele escutava o que sua liderança dizia. Mas o diabo se levanta, meu irmão, para quê? Para você fechar os ouvidos a quem está, e tem que estar em sintonia todos os dias com a palavra de Deus, para poder lhe orientar. Porque do jeito que você tem que estar em sintonia todos os dias com o seu comércio, com a sua empresa, para você atender bem seus clientes, muito mais tem responsabilidade um líder espiritual de estar em sintonia com Deus todos os dias para lhe dar um alimento sólido. Então é sua responsabilidade procurar até se informar qual foi a última orientação do seu mentor espiritual. É responsabilidade sua. Não é responsabilidade apenas receber a carta e ler, como antigamente a gente mandava de casa em casa. É responsabilidade também você se inteirar do que é lançado para a igreja do Senhor. Porque tem gente tão desnorteada dentro da igreja, que depois da pandemia, que a gente colocou o culto para 6 horas da tarde, tem gente tão desnorteada, que ela passou um ano sem saber que o culto começava às 6, e estava na igreja todo dia. Quer dizer que uma pessoa dessa, ela está ligada no que o altar diz. Se ela não decorou, não memorizou a hora do culto, ela memorizou a orientação de Deus? Queridos, eu quero dizer a você, você precisa imitar Joás, e você assim vai fazer o que é correto diante de Deus. O escritor aos Hebreus disse, no capítulo 13, verso 17: obedecei aos vossos mentores espirituais, aos vossos guias, porque eles velam por vossas almas, como quem tem de dar conta delas perante Deus um dia. Agora, se eu estou pregando essa mensagem aqui, e aqui entre nós tem algum líder, ou alguém que vai me ver no YouTube com essa mensagem, e é líder, mas não carrega a responsabilidade de velar pelos seus, aí, meu irmão, o que usa de engano será arrebentado pelo Senhor. Mas eu digo diante de Deus, que o verdadeiro líder, mentor espiritual, você vai para casa, ele vai para a casa dele, mas de madrugada ele se acorda para orar por você e apresentar você diante de Deus. Vai ter um caso que vai acontecer com qualquer igreja, qualquer setor que se movimentar e crescer. Chegará o dia que você passará 1 ano, 2, 3, até 4 sem receber uma visita física do seu líder espiritual. Por isso que Paulo nos deu um recurso, quando disse assim, preste atenção: ausente no corpo, mas presente no espírito. Quem pertence a uma igreja numerosa e fica batendo com a língua que não recebe visita do pastor ou do seu bispo, precisa pedir perdão a Deus. Porque como é que uma pessoa sozinha vai visitar todo mundo na hora que todo mundo precisa? Então precisa pedir perdão a Deus, porque a ovelha ela tem que ser compreensiva. Ela não pode matar o seu pastor ficando indiferente com ele, sabendo que ele não pode visitar todos os dias, nem todos que adoecem, porque ele tem limitações físicas. Ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, nem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Certo irmão aqui adoeceu, foi hospitalizado aqui no hospital vizinho, e eu não sabia. Quando eu vim saber, já estava com 3 dias que ele estava hospitalizado. E eu liguei para ele, e eu disse: irmão, não liguei, eu liguei depois que eu soube que ele estava falando de mim lá no hospital. Como é que eu estou aqui e o bispo não vem me fazer uma visita?
E todo pastor passa isso. É porque você não sabe, mas os crentes falam de você, e de você também. Falam mais do que os católicos. Pode ter certeza. Os crentes falam mais mal dos seus líderes do que os católicos, porque muitos deles são incompreensíveis. Quando eu digo não estou generalizando. Então eu soube que aquele irmão estava falando mal de mim, e eu liguei e disse: irmão, você está falando mal de mim porque eu não lhe fiz uma visita? Ele disse: sim, eu estou aqui há 3 dias sofrendo. E eu disse: mas irmão, eu não sabia. Ele disse: tenha paciência, bispo Amaro, o senhor é um profeta e Deus não lhe revelou. Não dá vontade de você pegar um sapato desse e... não dá não. É gente, um crente desse. Ele, se Deus não lhe revelou não, cadê seu contato com o Espírito Santo? É assim que as pessoas querem, que você seja uma espécie de adivinho ou vidente. Você já sabe que certas coisas Deus, para revelar, Ele quer usar alguém para dizer: ô bispo, eu estou doente, ore por mim aí. Ô pastor, ore por mim, se puder me faça uma visita, ou me mande alguém me visitar, ou pelo menos ore por mim. Como é que sabe? Tem deles que já viu falar em ovelha acuada? Tem crente acuado, tem crente que se acua e se recua. Então você fica cativo dessa pessoa. Se você visita demais, ele não aceita. Se não visita, ele fala. Mas a ovelha tem que ser compreensiva, ela tem que ser dirigida pelo seu obreiro, pelo seu bispo, pelo seu pastor, igual foi Joás. Quando eu disser Jeús, você já sabe que é Joás. Então levante a mão comigo em nome de Jesus. E por que um bocado não levantam quando eu mando levantar? Quando eu mandar levantar é para levantar a mão. Pode ser quem for. Levanta aqui a mão. Por que é que quando manda levantar a mão você não levanta? Você acha que é só para embelezar o culto? Isso tem um propósito, rapaz. Quando faz assim, é dizendo: Deus, eu estou entregue. Quando faz assim, é dizendo: Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Você acha que é carne? Então levante a mão profeticamente e diga: Senhor, me ajude a ser reto diante de ti, em nome de Jesus. Eu preciso. Aplauda Jesus agora para ele. Glória a Jesus. Em terceiro lugar, esse homem fez o que era reto diante do Senhor por um terceiro motivo. É o quarto? Então vamos. É o quarto, né? Então vamos lá. Em terceiro lugar, em quarto lugar, versículo 3. É o versículo que é o terceiro. Diz assim, tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. 4. E disse Joás aos sacerdotes. O que foi que o rei falou aos sacerdotes? Eu vou ler. Diz assim: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as brechas, as fendas da casa do Senhor, segundo toda fenda ou brecha ou rachadura, conforme sua versão, que nela se achar. Escute aqui, olha aqui, um quarto acerto desse rei. Diz aqui que ele chama os sacerdotes e diz assim: sacerdotes, eu estou com uma preocupação. Tem uns buracos, umas fendas lá no prédio que Salomão levantou. Ali tem um, ali tem outro, aqui tem outro. Olha aqui, eu estou preocupado.
Então vocês, sacerdotes, recolham o dinheiro do povo, remalácia, e façam os reparos do templo, façam a manutenção do templo, juntem o dinheiro do povo e tampem os buracos da casa de Deus, tampem as rachaduras, ou seja, façam a manutenção da casa de Deus. Em quarto lugar, Jeús foi o homem reto, porque ele acertou assim, quando ele se preocupou com o estado da casa de Deus. Jeús era aquele homem, Joás era um homem, um rei. Vão me ajudando, se eu disser Jeús, vocês Joás, viu? Joás acertou, porque ele não se conformava com a casa de Deus se deteriorando. Joás, ele tinha prazer de ver a casa de Deus arrumada. Aleluia. Então ele chama os sacerdotes e lhes dá a incumbência de arrecadarem fundos, dinheiro do povo, e fazerem a manutenção da casa de Deus. E ele se preocupou com isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: todo mundo quer um prédio grande, que nem o de Salomão. Agora o difícil não é tanto levantar, é manter. Viu? Todo mundo que ganha alguma coisa vai juntando que você levanta. Mais cedo ou mais tarde você vai juntando aqui que você ergue. Agora depois que você terminar, passe 2 anos sem dar manutenção, para você ver rachadura, telha de aranhas, forro quebrado, telha quebrada, goteiras, que mais? Até cobra, se você não tiver cuidado, entra. Vem tudo. Você tem que manter o tanque batismal, você tem que manter a energia, você atualizando, você tem que manter. Não é só colocar os ares, não. Isso tem uma manutenção constante. Então Jeús se preocupava, Joás se preocupava, Joás se preocupava com a casa de Deus, por isso que ele foi um homem reto diante dele. Agora olhe para mim, eu pergunto a você: você tem essa preocupação? Ou esse QR Code que está aí na frente, você diz que é sabedoria, ou você diz que é, nordestinamente falando, enganja, olho grande, viu? Você precisa, não é só o pastor, é você se preocupar com o melhor da casa de Deus, é você se alegrar com o que entra na casa do Senhor, e você orar, você colaborar, você ver o que falta. Tem coisas que você mesmo pode manter. Você que é pai, vamos atualizar aqui, você mesmo pode trazer o lanche das crianças e colocar ali. Não se preocupar, não deixar tirar tudo do que entra aqui, não. Não, eu já ofertei, eu vou levar lá as pipocas das crianças essa semana. Você mesmo pode manter isso. De vez em quando na sua compra você pode colocar um centro de copo descartável e colocar aqui. Por que você não pode fazer? Não, porque eu já dei o meu dízimo e poder. Você é de Deus, imagina o que você tem. Não escutei nenhum glória. Se você é de Deus, imagina o que você tem, rapaz. Então não pesa. Nós temos que nos preocupar com isso. Mas tem um bocado de gente que quer umas coisas da igreja que eles não fazem nada para que a igreja tenha. Oi? Alguém disse alguma coisa? Mas tem. Não, rapaz, o bom era fazer isso na igreja. Mas eu quero saber se ele se preocupa. Uma coisa é ele querer que tenha, a outra coisa é ele direcionar,
é ele também pôr a mão na massa. Joás, acertei agora? Joás, ele disse: vamos arrumar um meio. Venham aqui os sacerdotes, esse dinheiro que colocam aí, reparem a casa de Deus, tampem as brechas e os buracos, pintem tudo. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Olhe para mim, para você se preocupar igual Joás com o andamento da casa de Deus. E eu quero dizer a você, meu irmão, você que congrega numa igreja e tem saúde e tem sua renda, tem condição e não se preocupa em manter a obra de Deus, então você não está fazendo o que é correto. Agora eu duvido você enricar com aquilo que você sonega para a casa de Deus. Eu duvido. Quem está me escutando? Eu duvido, pelas escrituras sagradas, pelo poder da Bíblia Sagrada, os impostos que você sonega a obra de Deus, você se lucrar, porque é a palavra de Deus que diz que vem um demônio e carrega, vem um demônio e rouba. Não tem condição de você se alimentar disso aí. Então você diga nesta noite ao Senhor, respire e diga: Senhor Jesus, muito obrigado por tua casa, e me dê a graça de me envolver com ela. Vocês são felizes por essa igreja climatizada? Por essas cadeiras confortáveis? Ou tem alguém aqui que atira pedra? Vocês acham que a oferta que a igreja dá a nós, pastores, dá para a gente enricar? Você acha que tudo que a gente pede na casa do Senhor vai para nós? Eu vou te garantir uma coisa aqui. Tem pastor em Brego Santo que ganha o dinheiro que nós 4 recebemos dessa igreja. Tem pastor dentro de Brego Santo que junte sua oferta, todos os 4 pastores, que não chega nem o dinheiro que esse pastor ganha. Sabe por quê? Porque nenhum de nós somos treinados a sermos mercenários. Quando Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele disse a um pastor: quem primeiro tem que ter cuidado para não querer ser mercenário é quem está no altar. Agora, com isso não estamos dizendo que o pastor da igreja tem que andar rasgado e lascado, não. Permitam a expressão. Ele está pregando sobre o Deus que é grande. Ele tem que ter pelo menos onde dormir, e o que comer e o que vestir, para não deixar sua família passar necessidade, do jeito que você luta. E que Deus abençoe sua vida, para que você possa também se envolver com a casa de Deus, que você possa ser correto diante de Deus. Você é batizado e não é dizimista? Eu vou lhe fazer uma pergunta, se não lhe dói na consciência. Você é batizado nas águas, é obreiro da igreja e não é dizimista, que você deixa as coisas andarem e você não oferta na casa, não faz nada, não dizima nem nada, aí você quer bênção aonde? Se você prometeu dentro das águas batismais que iria ser fiel para sempre. Ó, gente, quem estiver conversando na hora que eu estiver pregando, faça favor, ou se calar, ou ir-se embora, porque aqui foi a tarde todinha me consagrando para pregar. Ou você se cala para escutar. Se for mãe com mãe, com filho é outra coisa, não se preocupe, estou falando de gente grande. Olha para cá, eu falo o que estou dizendo. Eu sou ministro do evangelho nessa noite, quero lhe dizer: você é crente, batizado, é obreiro, e você não é dizimista, é porque você duvida que Deus vai lhe suprir. Se preocupe que nem Joás com o andamento da casa de Deus, que você vai ver Deus lhe honrar. Quem me entendeu, diga amém. Agora, em quinto, escute, em quinto lugar, Joás fez o que era correto diante de Deus, porque ele foi ousado em tomar decisões difíceis. Repitam comigo: ousadia em tomar decisões difíceis.
Olha o que acontece aqui. Vamos aqui. Versículo 6. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. 23 anos recebendo dinheiro do povo para fazer o reparo da igreja, e esses sacerdotes com 23 anos não tinham feito nada. Meu filho, nem todo sacerdote faz o que é correto. Só que Joás tomou uma decisão aqui ousadamente. Olha o que foi que ele fez. Versículo 7. Então o rei Joás, quem? Chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes, e lhes disse: por que não reparastes as fendas da casa do Senhor? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. 8. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas de sua casa. Mas que vergonha! 23 anos recebendo dinheiro para reparar a igreja. Onde é que esse povo estava botando o dinheiro, meu irmão? Onde era que esses sacerdotes estavam botando o dinheiro? Então o rei, escute aqui, o rei, com 23 anos, ele percebeu que o templo estava caindo, os pedaços. Aí talvez você pergunte assim: bispo, mas por que esse rei não percebeu antes? Você quer saber por quê? Não é tudo que você percebe, não. Quem toma conta de uma coisa é que tem que dar de conta dela. Amém? Se ele entregou aquele caso, que o reinado de Joás não era só o templo, não. Ele tinha um país para tomar de conta. O templo era só uma parte. Ele entregou os sacerdotes. E você diz: 23 anos sem ver? Claro, porque não é tudo que você vê, não. É por isso que quando você tiver uma responsabilidade, faça. Porque muitas vezes quem lhe delegou as funções não está vendo, e você delega uma ou duas pessoas na vida, na sua empresa. Olha, isso não é assim? Você que é empresário, que é dono de comércio, você põe alguém para trabalhar com você, você diz: você vai fazer parte da limpeza. Se ele não for responsável, você vai amanhã pegar um produto cheio de poeira, porque quem estava com a responsabilidade não fez, e você não percebe. É assim ou não é? Então quem toma conta de uma responsabilidade é que tem que dar conta dela diante de Deus, porque quem delegou não vai poder ver tudo. E por que é que muitos não estão contribuindo com nada com o reino de Deus? É porque dada a ele uma responsabilidade, ele não faz, nem diz porque não fez, nem delega a mais ninguém. E quando vai dizer a você, já está na hora do culto, e você não pode mais resolver. Aí a obra de Deus sofre. Olha aqui, os caras recebendo o dinheiro 23 anos e colocando não sei aonde, e o templo caindo. Salomão passa lá e vê: mas está com 23 anos, esse templo ainda está assim. Que Deus nos abençoe agora para vermos a decisão que ele tomou, decisão drástica. Ele chamou todos eles, os sacerdotes negligentes, e disse: nem receberão mais dinheiro de ninguém, e nem vão tomar conta da obra. Vou colocar na mão de outro. Olha para cá. Quer saber como é que faz correto? Quando alguém cortar errado com você, você corta e bota outro. Tem glória para Jesus? Tem gente que não adianta insistir, não. Tem gente que não adianta insistir. Você coloca para fazer a coisa e não está fazendo correto, vai lá, orienta quando for, mas você vê que não dá certo, que não obedece a você, então corta, porque tem gente que pode, que quer. Sabe o que é uma das leis trabalhistas que se diz? Qual é uma delas? É assim:
Cuidado para seu patrão não perceber que sua empresa funciona sem você. Porque se ele perceber que a empresa dele funciona sem você, você está na rua. Quem entendeu, diga amém. Assim foi Joás. Joás viu aqui: vocês não fizeram não vão mais receber um centavo e nem liderar a obra. Isso é uma decisão assim, meu irmão, só toma quem é ousado, porque um negócio desse implica um montão de coisa. Mas você que está aqui nessa noite, que quer fazer o que é correto, não deu certo, tira. Deu trabalho, tira. E ainda mais uma coisa: se der problema com dinheiro, muito mais. Quem está me entendendo, diga amém. Não deixe ninguém que é desonesto com dinheiro trabalhar com você. Se você crê nessa palavra, aplauda Jesus. Não queira negócio com ele. Mais forte, igreja. Não deixe. Pegou o dinheiro, não fez o que devia fazer, foi negligente, roubou. Não queira acordo mais. Perdoe o caso, mas se lembre do nome. E ele disse: afastado, está todo mundo afastado aí. Essa foi uma decisão que ele tomou, uma das mais ousadas da sua vida. E quem quer fazer o que é correto diante de Deus, tem que tomar decisões drásticas muitas vezes, que vai fazer com que alguém não concorde e saia falando mal de você. Uma vez nós estávamos aqui na igreja e uma pessoa crente, eu não estou falando incrédulo, estou falando crente, que quando nós somos incrédulos, a gente é cego. A professora hoje falou na escola dominical: a gente é morto, a gente faz desgraça quando é incrédulo, quando está no mundo. Mas uma pessoa conhecer Jesus e chegar na igreja e deixar seu marido em casa e chegar nessa igreja com o marido dos outros, aí é o Satanás com rabo, cauda, a mesma coisa. Pois eu já vi isso acontecer aqui. Estava aqui e entrava. A pessoa deixa o marido em casa dela e vem para a igreja com o marido dos outros. Gente crente, estou falando de incrédulo não. Quando eu era incrédulo eu fazia, até roubar cachaça eu roubava. Agora depois de crente eu não roubo não, nem bebo. Depois se converte é diferente. A vida é nova. Amém, igreja? Amém. Aleluia. 2 vezes, 3 vezes. Vem aqui, minha filha, vem cá. Cadê seu marido? Está em casa. E esse que você vem sentar perto e... Não, nada a ver. Ah, peguei no flagra. Peguei no flagra. Eu fui para a minha construção, peguei no flagra, no meio do caminho. Não passava nem vento. Chamei aqui, disciplinamos. Por tantos meses. Quando estava perto, peguei de novo. Agora tem gente que fica dizendo por aí: essas coisas acontecem na igreja e ninguém diz nada. Você sabe? Você quer que a gente chegue e diga o que está acontecendo nos bastidores? Fulano faz isso, está na igreja, o bispo não faz nada. Alto lá e cale sua boca e dobre sua língua, porque Deus já queimou braço de gente. Para queimar a língua é daqui para ali. Se eu ver pecado na igreja comprovado, eu vou atrás. Sentamos ali, eu, pastor Cabral, não sei se o pastor Adeilton já estava ali, já estava na época. Sentamos aqui: irmã, pelo amor de Deus, não faça isso não. Não, mas se você fizer de novo, eu vou lhe excluir desse prédio, desse templo. Vou lhe excluir da obra. Vou lhe excluir do ministério. Ninguém exclui, rapaz. A gente despreza. Se não fizer o que é correto, tira. A decisão é drástica. Você não pode fazer isso. E tem uma coisa, minha filha: de hoje em diante, e ele não pode vir, não pode. Ele vai sentar num canto e você sente lá. Eu quero ver você naquele canto lá ou naquele canto distante. Não quero de mãos dadas. Nem perto, nem perto. Não vem mais não. Sabe o que fez? Foi para outra igreja. Falar mal de bispo Amaro e da Maranata. Por quê? Porque não aceitou o pecado. Mas está tomada a decisão, minha filha.
Você ou se ajeita, ou vai ser excluída, porque isso é comportamento de mulher, isso é comportamento de prostituta ou adúltera. Como que você tem seu marido? Não, mas ele é ruim para mim. Se ajeite com ele, ou se separe. Se ele não prestar, depois você arruma outro. Aí é outra coisa. Se está lhe maltratando, se está lhe pisando, ou alguma coisa dessa natureza que parece que não era, então deixa lá. E Deus vai preparar alguém. Espera o tempo de Deus. Mas não era isso não. Era demônio mesmo. Era demônio mesmo. Que até hoje não se conserta. A praga é desse jeito. Muitas vezes temos que tomar decisões, meu filho. Decisões que vão implicar nas outras coisas. Você não sabe a retaliação que eu recebi por causa disso. Você não tem conta a retaliação de pessoas indiretas e mais diretas no Facebook, no Instagram. Tem gente que despreza. Igreja não é lugar de julgamento. Que não é. O que é isso aqui? Isso aqui também é juízo. A casa de Deus também é lugar de julgamento, sim. Porque é aqui que a palavra de Deus está. E onde a palavra de Deus está, tem julgamento, sim. Quem foi que disse que a igreja é só lugar de acolhimento? A igreja também tem o julgamento na boca, na ponta da língua, que é a palavra. E o julgamento é: quem crê e for batizado vai para o céu, quem não obedecer a Deus vai para o inferno. É o juízo estabelecido na Bíblia. Foi fiel, Deus abençoa. Não foi, acerta conta com Deus. Quem foi que disse, Satanás, que a igreja não é lugar de julgamento? A igreja é lugar de acolhimento e não de julgamento. Tu conhece a Bíblia, capeta? A igreja é lugar de julgamento, sim. O julgamento da Bíblia, da palavra. Mas sabe o que foi que ele fez? Joás, ele disse: tem que sair da frente. Tem que sair da frente. Nem você recebe mais um centavo, nem fica na frente. Que vergonha. A pessoa fazer um negócio desse com a casa de Deus. Mas, em último lugar, Joás acertou, em último lugar, quando ele, presta atenção, abriu espaço para quem queria fazer a obra verdadeiramente. Porque aqui Joiada, o pastor dele, vai tomar a direção. Aleluia. E ele deixa Joiada trabalhar. Aleluia. Olha, ele não se interfere no trabalho de Joiada. E eu termino mostrando isso para vocês. Olha o que diz o versículo 9. Diz assim, começa na minha Bíblia dizendo assim: porém Joiada. Olha como é que Joiada vai trabalhar, porque Joás deixou. Joás abriu espaço. Eu termino aqui, onde diz aqui, ó: porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa. Na sua Bíblia pode ter arca. Quem tem caixa? Aí levante a mão. Quem tem arca? É uma caixa. A arca é uma caixa. Tomou uma caixa e fez nela um buraco na tampa e o pôs do pé do altar, à mão direita dos que estavam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Vamos novamente, verso 9. Porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa e fez um buraco na tampa. Vocês sabem o que foi isso aqui? Gasofilaço. Traz aí para eu ver. Está lá, hein? Traz lá. O gasofilaço seco. Oh glória. Quem é que ama a palavra de Deus? Olha o que é que Joiada vai fazer. Ele pega uma caixa e faz um buraco na tampa. Aqui, ó. Aqui, ó. Até isso está na Bíblia, ó. Fez um buraco na tampa. Quem dá glória a Deus? E colocou do lado direito do altar. Aleluia. Olha a atitude primeira que ele faz. Ele projeta um meio para levantar fundos para a casa de Deus. Quem dá glória a Jesus? Qual é o projeto que ele faz? Note aí que ele pega uma caixa, faz um buraco na tampa e coloca no pé do altar para o povo entregar suas ofertas. Quem aqui ama a palavra de Deus, glorifique a Ele. Olha, o texto continua mostrando para nós. Olha o verso 10. Olha o que é que diz. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na caixa, no gasofilácio,
o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. Quem dá glória a Deus? Joiada, em primeiro lugar, procurou um meio para ganhar fundos para a igreja. Em segundo lugar, ele vai contar o dinheiro. Aleluia. Ele vai contabilizar. Agora vamos ver como é que diz, a partir do versículo 11: e o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra. Ele aqui deu destino ao dinheiro. Então digam comigo: joiada trabalhou debaixo da mão de Joás. Agora diga: joiada projetou arrecadar. Diga: joiada contabilizou o que arrecadou. Agora diga comigo: joiada deu caminho, encaminhamento ao que arrecadou. Isso é coisa do céu. Ele entrega o dinheiro na mão dos que faziam a obra e tirou da mão de quem não fazia mais nada. Quem glorifica a Deus. Agora o dinheiro estava na mão de quem ia fazer a obra. E você vai ver aqui como é que eles fazem. O versículo diz claramente para nós, versículo 11: o dinheiro, depois de pesado, contado, eles davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham o seu cargo na casa do Senhor. Eles os distribuíam, ou seja, pagavam aos carpinteiros, aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. Está vendo aqui como é que ele faz? Dá destino ao dinheiro. Quem trabalhava tapando os buracos na casa de Deus recebiam o seu dinheiro. Glorifique a Deus pela precisão da palavra, irmão. Então tem gente que fica perguntando a mim: ei, bispo Amaro, tem gente que pergunta: quando se eu boto um irmão para pintar na igreja, ele ganha? Tu não vai perguntar um negócio disso? É pergunta. Está aqui que a pergunta era dirigida, o dinheiro era dirigido aos que faziam a obra, era pago aos pedreiros, aos carpinteiros, aos pintores. Eles recebiam. Quem glorifica a Deus? Então o que entra no altar é para pagar a mão de obra, sim, e às vezes é mais cara do que comprar o material. Na casa de Deus mesmo. Não, mas não é para Deus? Para Deus sim, rapaz. Porque é para Deus mesmo. Se aquela pessoa está fazendo a obra de Deus, Deus vai abençoar essa pessoa com o altar. É parecido, eu encerro a palavra, com uma pessoa, ele é quase um ateu, que ele me ajuda aqui a fazer duas coisas da igreja. Aí ele fez uma bica, daqui até lá. Quando ele terminou, eu disse: quanto é? Ele disse: 1.000 e... Ele disse: lá, vou dar um número, um valor, 1.200. Eu disse: não, está cara. Ele está não. Eu disse: rapaz, faça um menos, deixe por 1.000. Ele disse: não deixo não, que eu não deixo para ninguém. Como é que eu vou deixar para você? Eu disse: rapaz, tu tem que entender que isso aí é para Deus. Ele disse: agora é que eu não deixo mesmo por menor preço. Isso agora é que eu não tiro nem um centavo. Eu disse: por que? Ele disse: meu irmão, você está me pedindo para tirar desconto para Deus? Deus é o dono do ouro da prata, rapaz. Ele é quem tem que me pagar, ele é que me paga, me dá mais do que eu preciso. Era um incrédulo. Tem um fundo de verdade aí. O que eu quero dizer aí, não está tudo verdade, mas eu estou dizendo que tem um fundo de verdade. Eu quero dizer a você que quem pinta a igreja aqui recebe. Quem tira um buraco ali, quem ajeita, quem bota uma porta, recebe em cima, e é para receber. E a palavra de Deus diz que o salário pago ao trabalhador não é favor. Aplauda a palavra de Deus. Você tem que entender isso. Se você trabalha e recebe, não é favor, é uma conquista sua. Quem paga um trabalhador que trabalha consigo e acha que está fazendo favor a ele, pare de pensar assim, deixa de ser mesquinho. Ele ganhou. Quem glorifica a Deus aqui? Quem é que ama essa palavra aqui? Então aqui agora a joiada fez, nós vimos que ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas por que ele fez? Ele fez porque teve a graça de fazer essas coisas todas. E em último lugar, deixar quem queria trabalhar, quem sabia trabalhar, ele deixou trabalhar. Ah, meu querido,
Minha oração a Deus é que você nesta noite saia daqui com o desejo de fazer o que é reto diante do Senhor, o que é correto. Os homens não querem mais ser corretos, porque ser correto é andar na contramão. Enquanto vida Deus me der, e eu já estou, acredito, passando da metade dessa estrada, eu quero ser correto. Ser correto com tudo. As coisas da igreja são da igreja, não são minhas. Eu não subo aqui pensando em dinheiro, eu subo trazendo a palavra. Quem pensar diferente acerta com Deus. Isso não é de hoje, não. E eu quero dizer uma coisa que aconteceu aqui com Joiada. Ele pegou o dinheiro, entregou na mão dos pedreiros e disse: vão fazer a obra. E ele, Joiada, pesquisou quem era cada um, os antepassados de cada um, os antecedentes, melhor falando. E ele disse: eu vou escolher só homens a quem eu possa confiar dinheiro. E chamou esses homens de bom testemunho. E a Bíblia diz que esses homens vieram prestar contas, que é certo a gente prestar contas, mas esses homens eram tão corretos que a Bíblia diz que Joiada disse: não precisa mais prestar contas não. Aí o texto diz embaixo, o rodapé da Bíblia, a Escritura Sagrada diz: e Joiada não pediu conta a esses homens, porque eles eram homens honestos. Aleluia, aleluia. É coisa boa lutar com gente honesta, irmão. Coisa boa ser honesto. A gente tem que ser honesto no muito e no pouco. Na pandemia, um homem bateu em minha porta e disse: pelo amor de Deus, bispo, me dê um pouquinho de feijão, que eu estou sem feijão lá em casa. Eu fui lá em minha feira, tirei feijão e arroz e fui entregar a ele. Ele disse: não quero arroz não, eu só quero feijão, porque lá em casa ainda tem 1 quilo que dá para eu comer hoje e amanhã. Mas ele não tinha 10 quilos, nem um saco, ele só tinha 1 quilo. Eu disse: eu só tenho 1 quilo. Ele disse: não, ele pediu feijão. Eu disse que eu não tenho feijão. Deixa o arroz aí, vai bater alguém na sua porta e vai precisar. O homem tem que ser honesto, meu irmão. O homem precisa ser honesto. E honestidade não é exatamente uma coisa da gente estar batendo palma e a gente bate porque hoje ser honesto é uma raridade muitas vezes, mas honestidade é uma obrigação da gente. Você pode dar glória a Deus? O homem honesto, irmãos, sua palavra vale tanto quanto sua assinatura. O homem honesto, se ele disser que comprou, ele comprou. O homem honesto, se ele disser que fez, ele fez. Agora, se ele disser que não fez, ele morre dizendo que não fez, porque não fez, porque é honesto. E Joiada disse: olha, com a autoridade de Joás, que eu dirijo, nem eu nem ele vamos pedir contas a vocês não. Aí o texto diz embaixo, aqui ó, aqui ó, aqui ó, versículo 15, ó, também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Aplauda Jesus aí, meu filho. Diante de Deus, eu só trabalho com você, não é porque você é meu primo não, é porque você é desse jeito aqui, e o pastor Adeilton, e o pastor Cabral, e vossas respectivas esposas, porque Deus sabe que eu estou falando a verdade. E aqueles que já tentaram ser diferentes, isso aqui, Jesus tirou e jogou fora,
porque o altar de Deus tem que ter honestidade. Esses homens aí, se eu disser, vá, leve 100 reais, comprar um negócio da igreja lá embaixo, às vezes chegam com a moedinha assim, sobra 10 centavos, depois fica pensando, tá que não comprou uma bala, mas não, honesto não, tá aqui. Que Deus coloque gente honesta ao seu lado, para trabalhar com você. Se não for honesto, pode tirar. Se você não puder confiar dinheiro na mão dele, pode tirar. Dê no que der, mas pode tirar. E a vitória será tua pelo sangue de Jesus. Que essa palavra permaneça no seu coração para a glória de Deus. Aplauda Jesus agora em nome de Jesus. Glória a Deus.